Atenção ao toque de 5 audiovisuais. Audiovisual. Audiovisual. O audiovisual? O audiovisual. O audiovisual. Este é um ator. O ator pertence ao mundo real. Ser ou não ser? Essa é a questão. No programa de hoje, nós não vamos falar sobre atores. E nem sobre o mundo real. Planeta dos seres audiovisuais. Olá! Nos últimos episódios do Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais, nós falamos da verdade, da realidade e da ficção. Mas hoje nós vamos além. Além da realidade. Vamos falar de mundos que não existem, de atores que não são feitos de carne e osso e até de dinossauros que invadem cidades de maquetes. O programa de hoje vai falar sobre o audiovisual artificial. Existem muitas coisas artificiais, mas não estamos falando sobre a cor dos refrigerantes fluorescentes ou sobre o penteado duvidoso de certos artistas. Estamos falando sobre obras audiovisuais que não tentam retratar a realidade e nem se preocupam com isso. Ou que retratam a realidade de forma ainda mais realista que a própria realidade. Estamos falando de mundos fantasiosos, onde não necessariamente os protagonistas são seres humanos. Você já imaginou um filme sem um ator? Não esse tipo de filme. Não, também não. Estava me referindo, por exemplo, a filmes com personagens, mas sem atores, como os desenhos animados. Porque o próprio William Shakespeare já havia dito: há mais coisas entre o céu e a terra do que pode supor nossa vã filosofia. E cabe à animação criar algumas dessas coisas entre o céu e a terra. A arte da animação consiste em dar vida a objetos naturalmente inanimados, como uma xícara, uma meia, uma pedra ou uma esponja. Para entender melhor o que é o desenho animado, vamos ao nosso primeiro entrevistado do programa. Alguém que já passou dias e dias animando alguma coisa quadro a quadro. O especialista e professor de animação, Silvio Pinheiro. Eu gostava de dizer, quando eu mexia mais com o desenho animado, que o objetivo realmente é o movimento. E é estudar esse movimento, olhar muito, observar muito. Todo animador é, por essência, um observador. Você está sempre observando objetos, observando como que as coisas se movimentam no mundo real, para você criar ou recriar essa animação no teu mundo particular. Você nunca consegue o mesmo efeito em animação se a sua animação não é levemente exagerada. Os movimentos são sempre um pouco mais bruscos. Né? Se você vai pegar um copo, você não pega o copo assim, você pega o copo, entendeu? Você se levanta, você se abaixa, você pula. Por mais que o nosso universo seja completamente real, é o movimento que é o condutor de realidade. É o movimento que é importante. Então o nosso objetivo não é ser realista. O nosso objetivo é criar magia, é criar maluquice. Porque realidade não é o grande barato do desenho animado, é justamente o contrário. Mas isso dá uma leitura de realidade, entendeu? Você continua tendo uma história, com começo, meio e fim. Você continua tendo, por exemplo, um vilão e um bonzinho. E tudo isso é absolutamente real, mas você consegue encaixar aquela história dentro de uma realidade e assistir aquilo num plano de compreensível, digamos assim. Bom, você tem a animação que a gente chama de animação 2D, a animação que normalmente é criada à mão. Você desenha quadro a quadro os teus personagens, utilizando uma mesa de luz. Esses desenhos, eles têm que ser finalizados manualmente também, eles vão ser coloridos manualmente, vão ser transportados e você vai filmá-los quadro a quadro. Você pode fazer uma animação 2D no computador, certo? Porque você tem softwares hoje, como o Flash, por exemplo, que permite que você desenhe diretamente nele e anime nele no computador do mesmo jeito que você faria à mão. Quer dizer, você substituiu o processo da mesa de luz por um processo digital.
Se é 2D, para mim é a mesma coisa. Ela sendo totalmente fruto de um produto digital, que seja ser feito integralmente dentro de computadores, ou feito à mão, ou mesmo um híbrido dos dois. Você criar as animações todas à mão e finalizá-las no computador. A arte da animação vem ganhando espaço e se sofisticando cada vez mais. Uma boa oportunidade para acompanhar esse mundo audiovisual é através do Festival Animamundi, que todo ano traz ao Brasil uma boa amostra do que está sendo produzido pelo planeta. Sempre com salas lotadas, o festival demonstra o interesse do público por essa arte tão antiga. Tudo bem que a animação está na moda hoje, mas vale lembrar que ela existe há um bom tempo, inclusive muito antes da televisão e do cinema. A animação é a forma mais antiga de audiovisual. Bem antes das câmeras, já haviam brinquedinhos óticos, como o zotroscópio, o taumatoscópio e o praxinoscópio. Sem falar nas imagens rupestres, que ainda não estavam animadas, mas quase. Essas imagens já traziam os princípios da animação. E aí, quando surgiu a fotografia, foi só animá-la quadro a quadro para que surgisse o cinema. E com o cinema, a animação caminhou em direção ao infinito. Calma, na verdade estamos falando das infinitas possibilidades que a animação permitiu ao homem realizar. Coisas que não eram possíveis no mundo real. Como, por exemplo, fazer um coelho dar um nó numa carabina. Escuta aqui, Coelho, você está empatando a nossa filmagem. Nós estamos aqui há 7 horas tentando fazer com que você dê um nó nessa carabina. Eu já não aguento mais, tá me enchendo o seu filho. Tá ouvindo, Coelho? É uma coisa simples, é você dar um nó na carabina. É uma coisa simples. Foi justamente trazendo possibilidades intermináveis que a animação acabou interagindo com outras formas de captação, viabilizando mundos fantásticos e coisas absurdas de forma plausível. Com o tempo, a animação começou a ganhar espaço dentro de uma outra categoria audiovisual, baseada no princípio da ilusão, os chamados efeitos especiais. Efeitos especiais. É como os filmes do Méliès. Ele não era um cara só feliz em fazer cinema. Ele inventava coisas. Então ele aparecia, ele desaparecia. Ele foi o primeiro cara a criar efeitos visuais. A indústria do efeito especial, a indústria de você fazer alguma coisa acontecer que não seja verdade, num filme que é realista, se baseou no começo em animação. Basicamente, o que os efeitos especiais tentam fazer é dar um truque na nossa percepção, enganar os sentidos, seja com recursos ópticos, mecânicos ou digitais. Um dos primeiros recursos a serem usados como efeito especial foi o stop motion, para criar e dar vida a criaturas então assustadoras, como King Kong e os dinossauros. Este era o recurso mais utilizado, e ele dava muito trabalho. E para fazer Ana fugir de um dinossauro gigante e ainda explicar melhor como funciona o stop motion, nós chamamos o animador Fábio Yamaji. Os passos para fazer um filme de animação em stop motion é primeiro criar o boneco, você desenha o personagem na escala real, e em cima desse desenho você desenha o esqueleto, constrói esse esqueleto em arame de alumínio ou metal, e só depois disso você cobre o personagem com massinha, com látex. É uma massa simples a massa de modelar escolar. O boneco tem que estar todo definido, testado antes de começar a animar, porque dificilmente se faz um take 2 de animação. Então você tem que começar muito certo do que vai fazer e aí sim a gente começa a animar. E o dinossauro só vai ficar pronto no próximo bloco. Então vamos falar de outro efeito especial também muito utilizado, especialmente pelo Michael Jackson. É o Morph. Com ele, nós podemos fazer, por exemplo, a Ana se transformar na Monga, a mulher macaca. Sinto muito. Nossa verba para efeitos especiais não era muito alta. Não daria para, por exemplo, chamar o nosso próximo entrevistado, o finalizador e expert em efeitos especiais, Carlos Weck. Em qualquer filme, por mais simples que ele seja, sempre vai ter um efeitinho digital. Hoje a gente já pode filmar em qualquer lugar, vamos apagar essa placa, vamos apagar isso, aquilo. É mais fácil. Naquela época, quando você assistia, você criança assistia Thunderbirds, King Kong, você acreditava naquilo. E o que a diferença do que era para hoje é que você acredita também, a técnica é mais fantástica, né? O realismo é muito maior que na época você usou o que você tinha de ferramenta na mão. As câmeras com maquete, muita maquete.
Já hoje você mudou a técnica, você usa o 3D, então você recorta, separa. Se você pegar os making-off, você vê que tem a técnica que é feita ao vivo, com maquinária mesmo ali, de movimento, de traquitana, misturado com o suporte de 3D. Acho que a busca do cinema hollywoodiano é isso. Eles querem que você acredite que tem aquele personagem, mas que aquilo seja o mais real possível. E isso é muito mais viável hoje com o 3D do que nessa época. E no próximo bloco, entramos a fundo no maravilhoso mundo do 3D. Falamos com Luiz Caroni e com outros entrevistados artificiais. Estamos de volta no estranho planeta dos seres audiovisuais. No bloco passado, a gente começou a falar dos efeitos especiais para fazer você acreditar em coisas que não existem. Um dos recursos mais usados hoje em dia para realizar o impossível e você não ter que usar a sua imaginação é o 3D, a terceira dimensão. Aqui temos dois homens, John e Peter. Você está vendo este filme em uma tela. A superfície da tela é composta por dois eixos, o eixo X e o eixo Y. Agora imagine se o mundo onde estão Peter e John fosse composto por apenas estes dois eixos. O que aconteceria se ambos andassem para frente? Pois é, no mundo real, contamos com mais um eixo, o eixo Z. O eixo Z permite que Peter desvie de John conforme anda em sua direção. Senhoras e senhores, esta é a terceira dimensão. A terceira dimensão deu origem a outra cria de seres audiovisuais, acostumados a trabalhar em fundo verde e a passar horas na frente de um computador. O Luiz Caroni trabalha com 3D desde os 16 anos e a gente vai ver como é que ele usa o eixo Z. Cara, acho que o primeiro contato com 3D foi com o Parque dos Dinossauros, que era moleque, viu o filme, e daí você olha e fica pensando como é que foi feito isso. E até hoje você olha e você não entende como foi tão bem feito. Realismo impossível, sei lá, uma coisa que você pode fazer o que você quiser, diferente do que você filme, do que você tenha de orçamento e tal. Você conseguir construir qualquer coisa e parecer real. O que eu gosto no 3D e no meu trabalho é isso, né? É fazer parecer que foi filmado e não ter sido filmado, né? O CGI é Computer Graphic Images, isso quer dizer só que foi gerado por computador, né? Mas eu acho que os efeitos mesmo de película começaram bem antes que isso. Então, por exemplo, o chroma key, que era no azul e no verde, é por causa da película, que tem essas três cores, os caras tiravam uma cor e ficava vazado, e daí eles conseguiam projetar isso em cima de outra imagem. E muita coisa que a gente faz hoje no computador veio também do que começou sendo feito pela película. Isso meio que mudou o cinema, começaram a fazer coisas, né, de mentira. Se você pegar o primeiro King Kong, ele foi feito com stop motion, né? Não foi feito com 3D, então... Achei que com o CGI você faz o que você quiser e ponto. Você não fala, tipo, isso é impossível de se fazer. Você não existe. Nada é impossível de se fazer. A película tem uma limitação no grão, o digital tem uma limitação do tamanho da imagem, mas o 3D não tem nenhuma limitação. Você faz o 3D na qualidade absurda. Não sei, se você quiser fazer um painel do tamanho da Terra de 3D de definição, você faz. A filmagem tem menos qualidade do que o 3D. É possível você criar uma direção de arte, uma coisa tipo Sin City, que é absurda, que só é feito com chroma key, e ao mesmo tempo é super interessante você ter um tempo e ter um dinheiro de construir um cenário absurdo e ser tudo filmado, você não ter uma intervenção de pós-produção. Assim. Então, quando você está filmando um negócio que parece que é tudo verde, você sabe que ali tem uma parede, ali vai ter uma pessoa, ali vai ter o robô, você sabe tudo isso, né? No bloco passado, nós já vimos o stop motion com o Fábio Yamagi para fazer um dinossauro correndo atrás da Ana. O Yamagi continua ali animando o dinossauro. Enquanto ele faz isso, vamos ver como outro animador faria o mesmo dinossauro de uma maneira diferente, o 3D. Ricardo Bardal vai se encarregar da tarefa e ainda explicar um pouco mais pra gente sobre a terceira dimensão. Como qualquer etapa criativa, a primeira coisa que a gente vai atrás de um concept.
desde que seja uma pesquisa de foto, um desenho, qualquer coisa. De início aqui, já fiz uma pequena pesquisa de uma proporção de um dinossauro, de um T-Rex, e a partir daí a gente insere essa imagem e começa a trabalhar em cima aqui no software 3D. A primeira coisa que a gente faz é colocar o desenho dentro do 3D para a gente mostrar a proporção do bicho e começar a fazer em cima. No meu caso, eu comecei com um cubo. A gente pega as faces do cubo, começa a moldar o perfil do dinossauro. Tudo começou com um cubo e virou esse dinossauro aqui. A partir daí, do modelo já pronto, existe uma etapa que é a texturização, que é fazer como se fosse a ilustração, o jeito que tem que ficar o modelo, as cores, se o modelo tem brilho, se o modelo é áspero, se ele é rugoso. A gente pega e faz como se fosse abrir uma pele do bicho. Então aquele dinossauro que a gente viu é isso daqui. Em cima disso é feita a ilustração da pele e tudo mais. Depois dessa etapa, como esse bicho vai se mexer e vai ganhar vida, a gente faz um esqueleto. A partir daqui que o animador tem uma liberdade para fazer o que quiser desse modelo. A próxima etapa disso tudo a gente vai iluminar. É aqui que a gente cria, como um estúdio mesmo, as luzes para a gente fazer o efeito que a gente quer deixar mais denso, deixar mais dramático e tudo mais. Depois de iluminar, a gente vai criar um material, como se fosse a pele dele, para deixar um negócio bem com aquelas ruguinhas que a gente vê quando a gente dobra o braço e musculatura e tudo mais isso daí. E a partir daí a gente vai finalizar com a imagem que foi filmada da menina correndo do dinossauro. Que aí a gente vai para a etapa que a gente chama de render. Dessa etapa, depois é só a composição. Desse resultado, por exemplo, saiu um giro do dinossauro, que a gente está fazendo um teste ainda, que é um 360 do dinossauro. A tecnologia tridimensional é impressionante, ultra realista. Essa é a Ana filmada e essa é a Ana composta em 3D. A diferença é imperceptível. E agora essa é a Ana em massinha. E no próximo bloco conversamos com um teórico sobre esses audiovisuais artificiais e o mestre Bill Pullman conta da sua experiência de atuar em Chroma Key. Estamos de volta no estranho planeta dos seres audiovisuais. No bloco passado, conhecemos bem a terceira dimensão. Graças ao 3D, muitas das produções não são mais feitas em lugares físicos e reais. Inclusive o nosso programa. Pois é, o nosso cenário é feito em Chroma Key. Não se assuste, muitas das coisas que nós vemos hoje em dia são filmadas num fundo azul ou verde e criadas ou aplicadas na pós-produção digital. Facilita a vida de algumas pessoas, mas dificulta a de outras. Qualquer ator sindicalizado em Hollywood, por exemplo, tem que saber não só o Stanislavski básico, mas o método de atuação blue screen, ou seja, atuar no nada ou brincar com seus amigos imaginários. Você é um traidor. Como? Você também? Você também? E você? Não acredito. Agora, venha! Vem comigo. Pula! Venha. Agora, pula. Pula na água. Vem. Agora você tem que ir. Salva a sua vida. Salva a sua vida. Vai. Vai. Você me traiu também. Eu queria tanto você. Eu confiava. O Bill Pullman, como todo bom ator hollywoodiano, já fez alguns filmes no famigerado Fundo Azul e pode falar dessa experiência pra gente. Agora com vocês, Bill Pullman! I mean, I did some early ones. My second movie was Spaceballs.
all the time we did those shots, we were in front of a blue screen, and that was my second movie and the first time I had to do blue screen, and the technology was still kind of new. You know, Casper was a huge special effects movie, and that was the first time where I had done, and I've done other things since with against some animation, but that was whole scenes where I had to act with like the 3 ghost uncles of Casper when they weren't there at all, and I found that to be some of the hardest work I ever did. But the real thing that most bothered me about the whole thing was when I saw the movie, I realized that my performance was locked in. And the animators, the little devils that they are, could come up with better jokes over the 7 or 8 months that they were animating and gave all the uncles the better lines. And they used to have times where I was talking to Casper. They had a name for it, too, a marquette or something, a kind of like a dummy of Casper. Yeah. And they would really be insistent that this was going to help me perform better. But when you're looking at a very dead thing and you're trying to interact, it's almost better not to have anything there, you know. Bom, enquanto a Ana se resolve com o Bill, vamos chamar um teórico para colocar conteúdo nesse programa. Esse é o Sérgio Galo, um teórico de mundos interativos e artificiais. Afinal, depois de um programa tão bitolado e técnico como esse, precisávamos de alguém para dar uma teorizada. O homem busca sempre no virtual, né, sonhos e respostas para perguntas que talvez não existam respostas. Eu acho que isso acontece seja na literatura, na música, no cinema, nos games, em qualquer lugar. Eu penso um pouco que que toda forma de audiovisual é sempre virtual, seja um game, um cinema, qualquer coisa. Um documentário, para mim, é tão fantasioso quanto uma história de ficção. Shakespeare dizia que a gente pode tentar buscar a realidade em formas extremas da artificialidade. De não tentar reproduzir o real ali, mas justamente criar uma outra realidade. Talvez essa realidade virtual aí ainda leve um tempo para ela se desenvolver como uma realidade própria, né? Mas é uma questão muito complexa. Assim, ela não deixa de ser uma realidade também. São duas maneiras de pensar, enfim, que tudo é artificial ou tudo é natural, né? E eu acho que as pessoas, muitas vezes, quando elas buscam essas formas mais intensas de artificialidade, de fantasia, elas estão buscando complementar alguma coisa que elas não têm a possibilidade daquilo no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? E na internet, um dia eu vi a Miss 3D. São misses que você não distingue muito, né? A gente até brinca, tira uma foto e manda. Fala, olha, e ninguém vai saber se aquilo foi modelado ou não, né? É uma das pensamentos que é justamente essa coisa da catarse, de você dar vazão para aquilo que... Você está no poder, você está no controle, né? E isso é uma sensação muito confortável. A gente sempre se sente mais confortável em situações que a gente tem o controle das coisas do que em situações que a gente não tem o controle. Sim, todas as imagens podem ser feitas, e de uma maneira cada vez mais realista. E agora muitos filmes estão saindo das telas, graças ao 3D de óculos, que está chegando com tudo. E como na animação 2D, 3D, stop motion e o que vier por aí, podemos fazer tudo o que não fazemos na vida real, podemos então fazer a Ana fugir do dinossauro que só ficou pronto agora. Primeiro em massinha. E depois em 3D. Até semana que vem. What?